Está começando uma nova série no canal Comparando Livros. É vocês acompanharem meio que em termos de rotina, em termos de vlog, algumas impressões que eu vou tendo durante a leitura de um livro. Eu quero escolher alguns livros especiais para fazer essa série. O primeiro é esse aqui, que eu sempre fico com vontade de ler. Começo a ler e depois não vou adiante. E aí eu acho que eu documentando as minhas impressões, eu acho que vai ajudar até no meu processo cognitivo, com Outono da Idade Média, do historiador, se eu não me engano, o historiador, sim, o Joan Huizinga, que até onde eu sei trata desse período de declínio da Idade Média. E ele vai mostrar alguns costumes e alguns pensamentos que operavam na mentalidade da Idade Média. Acho que essa leitura agora ela vai, porque ela traz assim uma reflexão que eu fiz do Shakespeare, eu acho que na leitura do Macbeth, e agora eu acho que eu tô com uma bagagem interessante para aproveitar, e também por conta desse livro aqui que eu tô em fase de leitura, que é O Império do Efêmero, do filósofo Gil Lipovetsky, e que trata também desse início da percepção dele da moda, e como que a mentalidade da Idade Média foi só ao final e que a moda começa, o sistema da moda começa a operar. Isso tem a ver com a mentalidade de pensamento, né? A questão do pensamento do homem moderno, né? De nós. Então é isso. Vai ser um formato de vlog. Pega um café, porque eu tenho a impressão que esse vlog vai ficar um pouco grande, mas a intenção é vocês verem assim as impressões durante o período que eu tô lendo esse livro, tá? Eu terminei 4 capítulos, estou ali pela página 115 do livro. O bacana é que já dá para perceber que esse é um livro mais de pensamentos e de comportamento das pessoas e dos governos da sociedade dali daquela Baixa Idade Média, desse período considerado Baixa Idade Média, do que de fatos, o que para mim eu gosto mais, né? Eu gosto mais de pensar o comportamento. Inclusive tem uma série de livros que eu recomendo muito, que na época que eu nem tinha muito hábito de leitura, eu pegava e eu achava bem interessantes as curiosidades, que se chama História da Vida Privada. Tem do Brasil, uma coleção do Brasil, né, que vai tratar a vida privada no Brasil, e outra que trata da vida privada da história geral. O recorte desse livro está mais na França, então a gente está em Idade Média, ele não expande tanto ali para outros países da Europa. Uma coisa bacana que dá o tom é que ele vai colocar sempre as personalidades que realmente existiram, esses nobres, como Filipe o Bom, Carlos o Temerário, tem aí também o Gregório o Grande. E esse nome, né, tem o nome e uma palavra que define. Primeiro que me lembrou as Crônicas de Gelo e Fogo, quando eu li, né, aqui da série lá do Game of Thrones. E segundo que tem essa palavra definidora de quem, né? Sei lá, Lilica, a maravilhosa. Ou a humilde, né? Né? Tem uma palavra definidora daquela personalidade, né? Já diz quanto que os sentimentos estavam tanto pungentes naquela época. Só nesses 4 capítulos que eu li, acho que já dá pra fazer um vídeo de quase 1 hora, mas eu não vou fazer isso com vocês. Eu coletei alguns assuntos que mais me interessaram. Vamos começar com a justiça medieval. A justiça medieval que tinha 2 polos, ou o perdão, ou então a punição. E a punição era muito, muito severa. Eram aquelas execuções em praça pública, né? Eu falo praça, eu nem sei se existia praça, mas assim, aquelas execuções públicas
que se tornavam uma mistura de entretenimento com uma sensação de uma população de que estava se fazendo justiça ali. As pessoas levavam crianças para assistir, inclusive tem uma história interessante de como os corpos e pessoas, que os criminosos ficavam, de certa forma, famosos assim, em regiões próximas, e como que esses corpos eram até meio vendidos. Tinha uma negociação para se definir qual cidade que ia ter a execução, porque a execução era como se fosse o Big Brother. Perdão também acontecia, e era com um tom bem assim dramático, de que aquela pessoa merecia ser perdoada. Aí aqui eu gostei muito de perceber como que a moral medieval, ela tinha uma ambivalência interessante assim. Por um lado, era bastante cruel, tinha gozo nas execuções públicas, a sensação de resolver as coisas era muito no âmbito físico, então tinha a questão dos duelos. Existia uma severidade até mesmo com os necessitados e desvalidos. Por outro lado, existia uma compaixão e uma comunhão muito grande também com loucos, com pobres, enfermos. Eu consegui entrar bem na vibe dessa sociedade voltada muito em emoções e sentimentos. Tudo muito pungente. Ele já fala, assim, até no começo, como que essa época é uma época de que todos os eventos, casamentos, enterros, transações, julgamentos, tudo isso era feito de uma forma bem evidente, pública, evidente, musical. Me pareceu muito essa coisa de levar essas emoções da vida privada ao público. Eu acho que a vida privada é uma coisa mais burguesa nossa, apesar do que eu vejo nisso um elo muito forte da gente com essa personalidade medieval, essa vibe medieval. Talvez tenha a ver com o romantismo, porque o movimento romântico, ele teve esse resgate de buscar as fortes emoções que temos em nós. E nós temos isso porque a gente só me lembra no Instagram. Agora, com uma diferença, né? O Instagram em que nós mostramos tudo, nós queremos documentar tudo nas redes sociais. Inclusive, não tem mais a fronteira do público e do privado. Por outro lado, eu vejo uma coisa que parece que na Idade Medieval, pelo livro do Huizinga, essa emoção externada, esse privado, que não existe a noção de privado tanto assim, né? Mas que vai pro público, todas essas emoções, e nos enterros, a coisa toda teatral que ele vai narrar aqui, isso também se dava para felicidade, que eles também comemoravam de forma feliz muito forte, como pro trágico. Só que me parece que no nosso caso aqui, parece que existe uma máscara, o que lá parece que eles estavam retratando mesmo a sua realidade de emoções. Enquanto aqui, quando fica na rede social, me dá a impressão, e já tem estudo sobre isso, né, que é tudo muito plástico e muito teatral artificialmente. Essa é a leitura do Outono na Idade Média, 10 de dezembro de 2022. Estamos em 2022, anotações e o livro aqui. Eu terminei esse capítulo que eu achei uma gracinha, que são as condutas, as normas e condutas do amor, capítulo 9. Aqui na página 197, ainda tem um pouquinho, ainda não estamos, Estamos indo, mas é muito fofinho, porque o Huizinga vai dizer, vai contar alguns comportamentos relacionados ao amor na Idade Média. O amor na Idade Média é bem curioso, ele está muito voltado a símbolos. Então o Huizinga começa a falar do símbolo das cores, por exemplo, como que as cores já tinham algumas representações, como o azul representava fidelidade, e o verde uma novidade, um novo amor. E existia muita troca de objetos, né? Uma forma de corte que eu achei muito bonitinha é quando a dama fala o nome de uma flor e o cavaleiro vai pegar e falar e responder com um nome, uma palavra em elogio, rimando com o nome da flor. Eu achei fofo. E tem umas questões que ele coloca aqui relacionadas à honra. Olha, umas questões muito interessantes. Eu copiei aqui no meu caderno.
relacionadas à honra no amor. Uma delas eu tenho assim, uma opinião já formada, as outras eu fico assim, né? Coisa bem da época, né? Por exemplo, algumas questões. Se uma dama é negligenciada por seu primeiro amante, estaria ela agindo infielmente ao aceitar o segundo? Vamos pensar na lógica da época, né? Hoje, né? Não, negligenciada vai para outra. Acho que inclusive não deve retornar ao anterior. Opinião minha, né? Para hoje. Mas imagine, nessa época tinha essa questão. O cavaleiro que perdeu a esperança para ver a sua dama trancafiada pelo marido poderia finalmente dedicar-se a um novo amor? Questão também bem de época, né? Porque quanto tempo o amor verdadeiro ele resiste ao impedimento de estar junto, né? Um tema bem Idade Média e bem, eu acho que dá pra gente pensar até hoje. Hoje, eu sei que as coisas estão mais velozes hoje, mas será que dentro de nós existe essa tranquilidade, assim, de passando adiante? Talvez sim, né? Talvez tenha essa tranquilidade porque tem mais possibilidades. E esse aqui é o que eu mais tenho, assim, uma opinião formada, assim, que é: se um cavaleiro afasta-se da amada e a troca por outra mulher mais bem nascida, e depois de rejeitado volta a pedir perdão da primeira, será que a honra dessa moça permite perdoá-lo? Acho que na Idade Média, talvez, não sei, difícil ter a mentalidade, mas já não era não, né? A não ser que a situação esteja muito difícil, ela vá pra rua, perca tudo porque não tinha direito às posses, né? Acho que nessa época ela não poderia ficar com... Ela teria que ter realmente... Não sei se ela poderia ficar com a família até a morte, né? Então, é uma decisão que só teria relevância dela pensar em aceitar de volta nesse sentido. Então, são essas questões. Que mais? Ah, sim, tem uma história bonitinha que ele conta aqui, que de um senhor que fica trocando poesias, inclusive ele é até do clero, e o Huizinga fala que o baixo clero não tinha castidade. Esse senhor, ele vai trocar poesias com uma moça, ele tem 60 anos, idoso, super idoso na Idade Média, e vai trocar poesias, vai mandar poesias para uma moça de 20, e ela fica muito empolgada, e ele, que já estava muito decadente, muito doente, ele ganha uma força de vida, ele fica bom, vai encontrar a moça, ele fica com muito medo da moça rejeitá-lo quando for encontrá-lo pessoalmente, mas não, a moça continua aceitando a corte dele, eles fazem passeios, e aí eu achei curioso isso, e o Huizinga mostra que alguns comportamentos, a depender das famílias, alguns comportamentos mais liberais para a mulher, eles não eram tão comentados assim. Então, existiam em alguns espaços essas possibilidades. Isso eu já tinha visto no livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, tá? Que, ao contrário do que a gente pensa, existia espaço para algumas liberdades, ok? Dependendo da posição social das mulheres. Tem também aqui uns rituais de brincadeira que eu achei bem assim, safadinhos para a época, que o cavaleiro beija a folha, a moça beija a folha, eles se separam, assim, eles vão fingir que estão se beijando com uma folha, parece coisa de criança, né? Com uma folha entre as bocas, e aí um amigo safadinho, assim, né? Bem espertinho, ele tira a folha e aí eles meio que se beijam e fazem essas brincadeiras, parece uma coisa bem ingênua e infantil, talvez, não sei se pra época era infantil, mas tem essas espécies de ritual. E algumas declarações assim bem engraçadas que eu acho de um cavaleiro que foi preso. Então ele mandava mensagens assim, ó: senhorita, seria melhor
ser vosso prisioneiro do que de qualquer outro, e creio que a vossa prisão não seria tão dura quanto a dos ingleses. O Huizinga, eu tenho notado aqui que está muito dentro da França mesmo, tá? O recorte dele de análise dessa baixa Idade Média, dessa queda aí, esse finalzinho de Idade Média é na França. Então, próximo capítulo, a gente vai seguindo aí, olha que bonito isso aqui. É sobre a imagem idílica da vida. Então, gente, vamos encerrar essa experiência de fazer um vlog. Eu não sei se eu acertei. Você, neste momento, está sabendo mais do que eu aqui no passado. De fazer um vlog de como foi a experiência de leitura de outono na Idade Média. Esse calhamaço aqui, esse livro que é muito conceituado entre estudantes de história, no panorama que o Johann Huizinga monta nesse declínio da Idade Média. O outono na Idade Média é justamente a estação que vem antes do inverno, né? A Idade Média é um período que eu gosto muito. Ultimamente, a Idade Média, eu tenho feito algumas reflexões de como pessoas de diferentes valores olham para a Idade Média de formas diferentes, né? No pessoal da extrema direita mesmo, eu vejo que tem um saudosismo com a Idade Média, mas de tudo que eu acho que foi o pior dela. E eu acho que o pensamento, muito do pensamento religioso que a gente vê nos tempos de escola, a Idade Média se abre, né? E a gente aqui no canal já falou de um livro que é Caliban e a Bruxa. Depois eu vi que ele tem alguns problemas, né? A gente já conversou aqui, não em vídeo exclusivo, de um livro que eu fiquei simplesmente obcecada, que é o estudo sobre a imagem da mulher na Idade Média, e no fim da Idade Média, a ascensão do capitalismo, como a imagem da bruxa, né? O estudo da Isabelle Anchieta, que, para vocês lembrarem, tá? Tem a box, e o primeiro livro a gente já conversou em vídeos de leituras, mas eu ainda quero fazer um vídeo até exclusivo para esse primeiro livro. E aí, para quem... a Idade Média, ela tem também outros olhares, alguns olhares culturais e de percepção, de pensamento, que podem... pelo menos para mim, na época da escola, não era visto a Idade Média dessa forma. Então, muitas coisas relacionadas à Idade Média eu gosto, assim, do sentimento de valorização do público, essa coisa de colocar a privacidade e o ambiente privado é muito da burguesia, da seção da burguesia, né? E como que o espaço público virou um espaço que coloca uma mentalidade na gente que quem tá no espaço público é quem é selvagem, é quem é malandro. Aqui, no outono da Idade Média, um dos momentos preferidos meus é como ele coloca a exposição no espaço público como algo de comportamento da época. Então, seja para uma palestra que é dada, uma manifestação de recado, ou até o próprio comportamento dos religiosos na época, de não prenderem suas emoções, e o fato de alguém expor suas emoções em público não eram vistos com desconfiança. Tem muitas cenas que são narradas aqui com o Huizinga de recados que são dados em público, e a reação daquelas pessoas, por exemplo, recados de alguns
as procissões, os falecimentos, uma visão de que não existia tecnologia para a gente manter o espetáculo da televisão, mas existia um certo espetáculo público mais voltado, mais democrático, voltado para todos. O que os espetáculos, se a gente for ver depois com a ascensão do capitalismo, são espetáculos direcionados para poucos. Outra parte preferida aqui, que eu acho que eu não comentei no vlog, que foi mais para a parte final, que depois eu não fiz mais tomada no vlog, são alguns capítulos que ele comenta a relação com a morte, a relação dessa época em que a gente tinha na ascensão da Idade Média a visualização da vida após a morte muito idílica, de sagrado, pautado na ressurreição de Cristo, talvez, né? Mas aí, nesse período do outono aqui, o momento, e ele vai contando histórias em cima de histórias, né? O momento em que se percebe o corpo e a putrefação do corpo, e que antes não se pensavam sobre isso, né? Esse corpo, ele apodrece. E também os idosos, né? As pessoas que vão chegando em algumas idades avançadas, ou então as pessoas que vão por questões da vida, ficando em situações delicadas com relação ao seu corpo, e como esse corpo, ele é perecível. E a galerinha que anda meio chateada com essa coisa de diversidade e expõe o negócio da palavra lacração, né, negativando tudo, eu fico pensando o que falaria do Huizinga, que escreveu esse livro muito antes de existir esse negócio de lacração aqui, e que a gente vê questões de gênero, como é que acontece essa questão da linguagem na Idade Média e as questões de gênero também. Enfim, a leitura foi proveitosa. Eu acho que no meu jeito de ler, eu só tenho uma crítica a mim mesma, porque eu acho que eu estendi muito, às vezes eu ficava períodos grandes sem pegar no livro, então havia uma desconexão. Para depois eu entrar novamente nesse clima da Idade Média demorava um pouquinho, mas o texto do Huizinga e a forma como ele vai apresentando histórias e uma espécie de cultura, juntando sociologia, psicologia, fatos, conceitos, narrativas, aí a gente também se pega rapidamente novamente nesse clima da Idade Média. E uma coisa também que fica marcado, né, que esse livro vai ficar por aqui para eu revisitar de vez em quando, pegar um capítulo de vez em quando para reler, é que as imagens, né, eu acho que ter essa edição das imagens muda a experiência, porque a riqueza da gente associar o texto às ilustrações, aos objetos de arte da época e a essas imagens da época que eu sou muito kinestésica, então para mim é fundamental ter a imagem, me ajuda a visualização. Eu não sei se existe uma extensão de pesquisa tão grande quanto essa do Huizinga. Livros relacionados do que eu já li, eu não tenho um repertório tão vasto para a Idade Média, mas eu tenho Jacques Le Goff, tá? Com O Deus da Idade Média. Esse foi o primeiro livro que me despertou curiosidade para eu ler sobre a Idade Média, mais do que os livros gerais de escola. Tem Caliban e a Bruxa, que eu comentei, que tem alguns problemas, mas eu acho legal dar uma lida, porque aqui a autora está muito fixada em falar da ascensão do capitalismo. Então ela pega esse período aí de transição, já de queda, de declínio da Idade Média. E como eu mostrei aqui imagens da mulher no Ocidente moderno, o primeiro volume dessa série da pesquisa da Isabelle Anchieta vai falar da questão da bruxa, tá? Que tem uma relação aí forte com essa época aí de declínio da Idade Média. Eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo.